A paz do Senhor a todos. Neste momento eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus. E eu gostaria que você pudesse estar meditando comigo um texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, e o verso 52, que diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vou repetir para nós. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, esse verso que lemos do texto de capítulo 10 de Marcos, verso 52, fala de um cego. E cego Bartimeu. Mas Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é um título. Porque Bartimeu é a junção de duas palavras. Bart, que significa filho. Timeu é o nome do pai do cego. Então Bartimeu significa filho de Timeu. E pensando nesse texto, este cego nos ensina algumas lições. Há algumas lições nesse texto que precisamos aprender com este cego. Bartimeu, ele tinha tudo para enclausurar dentro de uma casa, dentro de um quarto, e não decidir mais viver. Porque na cultura judaica, quem tem uma deficiência é desprezado pela sociedade, é tido como maldito. Esse cego foi tirado do convívio familiar ou do convívio social. Mas ele decide continuar vivendo. Isto me chama a atenção, porque a sua deficiência visual não impediu que ele continuasse a viver. Há muitas pessoas que por pouca coisa, por menos, querem tirar a sua própria vida, quer desistir de viver. Mas este cego não. Ele decide continuar vivendo, mesmo na beira de um caminho mendigando, mas ele decidiu assim continuar a sua vida, mesmo deficiente. Sabe qual é a primeira lição que este cego nos ensina? Primeira lição: valorize aquilo que você já tem. Porque nós somos tendenciosos a valorizar aquilo que não temos. Nós somos tendenciosos a valorizar aquilo que ainda não temos. E aí valorizamos aquilo que não temos, esquecemos daquilo que já temos. Queridos, pensando nisso, este homem, os seus olhos não funcionam, ele é cego, mas ele continua ouvindo, os seus ouvidos funcionam, os seus braços, as suas pernas, sua boca. Algumas áreas das nossas vidas que não funcionam bem. Todos nós temos uma área que não funciona bem, que é deficiente,
Mas nós temos uma área que funciona bem. E nós precisamos focar naquilo que funciona bem. Nós não podemos esquecer de que aquilo que não funciona bem, a gente não pode deixar aquilo que funciona bem de lado. Porque o cego, ele decidiu: eu sou cego, mas eu vou continuar vivendo a minha vida. Vou continuar lutando. Primeira lição: valoriza aquilo que você já tem. Seja grato a Deus por aquilo que você já tem. Você já celebrou a Deus pela oportunidade que Deus te deu, pela saúde que Deus te deu? Você já celebrou a Deus pela vida que você tem? Queridos, não valorize aquilo que você não tem. Valorize aquilo que você já tem. Porque aquilo que você já tem vai te levar a alcançar aquilo que você não tem. Entendeu? Por quê? Porque esse cego, ele não enxerga, ele não consegue visualizar, mas ele tem perna para andar, ele tem boca para falar, ele tem ouvido para ouvir. E ele vai dar valor àquilo que ele tem. E aí, querido, não deixe de valorizar aquilo que você já tem. Quantos livramentos que Deus te deu. Deus te deu uma família abençoada. Deus te deu um casamento abençoado. Deus te deu filhos abençoados, netos abençoados. Você precisa valorizar as pequenas coisas. Você precisa valorizar aquilo que você já tem, aquilo que Jesus já te deu. Porque a ingratidão é um dos piores sentimentos que alguém possa ter. Alguém que esquece daquilo que já tem e costuma lutar por aquilo que não tem, esquecendo daquilo que já recebeu, menospreza aquilo que já tem na vida. Querido, valoriza aquilo que você já tem. Primeira lição: valoriza aquilo que Deus te deu. Talvez você que está me vendo, me ouvindo agora, talvez está te faltando, talvez um emprego, talvez está te faltando, talvez dinheiro, talvez uma casa, talvez um carro, e talvez você fica com a ingratidão com Deus porque não tem aquilo que você quer agora. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo certo. A gente que é ansioso, a gente quer tudo no nosso tempo. Mas a lição de esperar em Deus, esperar confiantemente em Deus. Quantas vezes este cego, ele vai para a beira do caminho e ali ele vai mendigar, ele vai tirar o sustento para a sua vida, para o seu dia. Ele vai ter a provisão do dia a dia, mas ele não desiste de estar ali todos os dias. Ele vai continuar caminhando, ele vai continuar correndo para trás, ele vai continuar prosseguindo, mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua deficiência. O texto de Marcos, capítulo 10, e o verso 46, diz que ele está à beira do caminho de Jericó. Ele está ali todo dia.
Mas este dia que o texto está dizendo será um dia diferente para esse cego. Será um dia que vai marcar, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua trajetória de vida. Segunda lição no texto: valorize o lugar em que você está. Valorize a posição em que Deus te colocou, que Deus te estabeleceu. O lugar é importante. O lugar onde esse homem está, talvez não é o lugar que ele queria estar, mas era o lugar que ele precisava estar. Tem muitos lugares que a gente não quer estar, que a gente não gostaria de estar, mas é o lugar em que Deus nos colocou. E eu quero dizer para você, valorize a posição em que Deus te estabeleceu. Já vi muita gente desistindo do lugar, já vi muita gente abandonando a posição em que Deus estabeleceu, e por causa disso, perdeu a oportunidade de ser abençoado, perdeu a oportunidade de alcançar aquilo que o seu coração almejava. Este homem vai ensinar esta lição de que o lugar é importante. Ele está à beira do caminho, não é o melhor lugar para se estar, mas é o lugar que ele deveria estar. Pense comigo, o lugar que você está hoje, o lugar em que Deus te colocou, talvez você não goste, mas quem sabe Deus te colocou ali para te honrar. Quem sabe Deus te colocou ali para te exaltar. Quem sabe Deus te colocou ali para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo com você. Talvez você não está entendendo esse momento. Esse lugar em que você está, talvez está trazendo para você desconforto. Talvez esse lugar em que você está agora está trazendo sofrimento. Talvez o lugar em que você está agora está trazendo perseguição. Talvez você está sofrendo alguma afronta por causa deste lugar em que você está. Querido, mas não saia da posição. Não saia da posição em que Deus te colocou. Fique na posição. Fique na posição que Deus te estabeleceu. Porque Deus irá te honrar. É neste lugar que Deus vai te abençoar. É neste lugar que você não pensa e talvez você nem espera. Mas é este lugar que você vai receber de Deus o seu milagre. Deixa eu dizer para você, continue. Desiste não. Jesus está vindo aí. Aleluia. Jesus está vindo aí. Aleluia. Não saia deste lugar. Fique confiando no Senhor. Fique na esperança de que o Senhor irá te honrar. Este homem está à beira do caminho. E este homem está acostumado a ouvir algumas comitivas que ali passavam. Mercadores, generais, imperadores. Mercadores saíam e entravam nesta cidade, cidade de Jericó. Mas este dia vai ser diferente. Enquanto ele estava à beira do caminho mendigando, de repente vem uma multidão. E aquela multidão está fazendo muito barulho. E este cego, ele não consegue enxergar, mas ele ouve. E ele entende que aquele barulho que a multidão está fazendo é um barulho diferente.
não é de imperadores passando, nem de generais com as suas comitivas. Está passando ali, naquele momento, Jesus com uma grande multidão. Jesus e os seus discípulos. Sabe o que me chama a atenção? É que ele ouve o barulho e ele pergunta: que barulho é esse? Quem está passando? Quem é que está passando? E logo alguém, um dos discípulos, vai responder: é Jesus de Nazaré. Aí ele entende que era a oportunidade que ele precisava. Sabe qual é a terceira lição? A lição da oportunidade. Não perca a oportunidade. Tem oportunidade que vem, passa e nunca mais volta. Jesus sai de Jericó e ele não volta ali mais, porque dali ele vai para ser crucificado. Era a última oportunidade, era a única oportunidade que esse cego tinha. E sabe o que ele faz? Quando ele ouve que era Jesus que estava passando, ele grita. E ele grita, e ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este clamor deste cego revela a humildade, reconhecimento quem ele era e quem Jesus é. Não perca a oportunidade, meu querido. Abrace a oportunidade que Deus tem te dado. Não deixe a oportunidade passar. Aproveite ela. Este homem vai aproveitar a sua oportunidade e vai gritar. Ele vai clamar. E o texto diz que a multidão, muitos o repreendiam para que se calasse. As pessoas não queriam que ele gritasse. As pessoas não queriam que ele alcançasse o seu milagre. Ele foi provado porque Jesus ouviu desde a primeira vez que ele gritou. Jesus ouviu, porém Jesus não parou. Só que a multidão repreende, manda ele calar. Mas ele não cala. Em vez dele parar, dar ouvido à multidão, ele grita mais alto. Quando alguém está decidido a alcançar o seu milagre de verdade, ele não vai desistir dos primeiros obstáculos. Haverá barreiras, haverá obstáculo, haverá tantos impedimentos, mas quem decidiu no seu coração alcançar de Deus o seu milagre, não vai desistir dele. Ninguém vai fazer ele desistir do seu milagre. Enquanto muitos querem que ele desiste, que ele pare, ele vai gritar mais alto. Ele grita da primeira, Jesus não para. Mas da segunda vez que ele grita, Jesus para. O grito que fez Jesus parar. Querido, continue clamando. Clame mesmo ao Senhor. Não pare de clamar. Não pare de buscar ao Senhor. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continue clamando,
Continue buscando. Jesus vai te atender. Jesus vai te responder. Jesus vai dar para você aquilo que você almeja, porque Deus é fiel. Jesus para. E Jesus diz para aqueles homens, Jesus disse assim, Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Querido, uma palavra para fazê-lo desistir, uma palavra da primeira vez que veio para fazê-lo desistir e ele insiste. Agora vem a palavra de Deus, palavra da parte de Jesus. Querido, a última palavra para a sua vida não é do homem. A última palavra para a sua vida vem de Deus. A última palavra vem dele e não do homem. Espere, porque a palavra de Deus é a palavra que você precisa para alcançar o seu milagre. Jesus vai dizer para isso, tem bom ânimo, levanta porque ele te chama. Jesus mandou chamar o cego. E sabe qual foi a segunda atitude do cego? A primeira foi clamar. A segunda atitude do cego é levantar. Outra tradução vai dizer que ele deu um salto. E sabe o que ele faz? Diz o texto, e lançando de si a sua capa. A capa era o instrumento que o identificava como deficiente. Hoje o cego, o que identifica o cego hoje é um óculos escuro, uma bengala, talvez um cachorro. Mas naquela época era uma capa. Todo mundo que olhava para o cego e via aquela capa dizia, este homem é deficiente, este homem tem uma deficiência. Ele era refém da capa. Porque pela capa ele alcançava provisão. Porque quando alguém passava, não via a cegueira em si, mas via a capa, então via que ele era um deficiente, que ele precisava de esmola. Ele foi refém da capa muitos anos, muito tempo. Mas quando ele ouve Jesus o chamar, sabe o que ele faz? Ele dá um salto e ele joga a capa fora. E eu acho interessante esse texto, porque quando ele joga a capa fora, sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, nunca mais vou precisar desta capa. Jesus mandou me chamar e eu não preciso mais da capa. Querido, tem muita gente refém da capa. Tem muita gente refém de coisas. Se liberte dessas coisas que te prendem. Tem coisas que te atrasam. Tem coisas que te levam para trás. Deixa eu dizer para você nesta noite, se desprenda dessas coisas que têm prendido você. Essas coisas têm trago para você provisão momentânea, mas não tem trago para sua alma satisfação, felicidade. Tem coisa que satisfaz você só momentaneamente. Talvez você é escravo disso, mas esta noite se liberte da capa. Faça como este cego, porque a segunda lição, porque a segunda atitude deste homem é jogar a capa fora. Ele está dizendo, nunca mais vou precisar desta capa. Isto é fé. Isto é entender que quando Jesus chama para uma nova história. Jesus nos chama para uma nova vida.
Jesus nos chama para viver uma novidade de vida. Todos quanto tiveram de verdade um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e mudada. Eu tive um encontro com Jesus quando eu estava no crime, no tráfico, nas drogas. Não era nada, não era ninguém. Quantas vezes eu ficava nas favelas, nas madrugadas, armado, drogado, sem paz, no desespero. Quantas vezes eu pensei que eu não teria esperança para a minha vida. Na favela, nas drogas, naquele clima aterrorizante, um monte de arma, um monte de bandido, gente morrendo, troca de tiro. Eu estava ali, como aquele cego, mas a minha mãe estava orando pela minha vida. Eu me lembro que quando um dia eu cheguei armado em casa, drogado, minha mãe estava de joelho, e quando eu entrei na porta, e quando eu passei no frente do quarto dela, eu escutei ela orando e dizendo: Deus, meu filho é do Senhor. Quando meu filho nasceu, eu entreguei ele para o Senhor. Eu nunca vou ouvir ninguém bater na minha porta e dizer: teu filho está fuzilado nos becos. Seu filho está morto, fuzilado. Ela dizia para Deus: Deus, eu nunca vou ouvir ninguém bater na minha porta e dizer isso, porque eu sei que o Senhor tem um plano na vida do meu filho. Meu filho é do Senhor. Minha mãe nunca desistiu de mim. Mesmo lá no fundo do poço, mesmo lá no crime, mesmo lá desprezado pela sociedade, porque eu passava, as pessoas não me respeitavam, mas tinha medo. E eu, quantas vezes eu ouvi as pessoas, alguém dizer longe: isso aí, o futuro dele é 7 palmos debaixo da terra, isso aí vai morrer na cadeia, isso aí não presta, não vale nada. Mas sabe, tinha um Deus no céu olhando, dizendo: não, esse é meu, esse eu escolhi, aleluia. Eu acho lindo Jesus, porque as coisas desprezíveis para o mundo, para Ele é importante. Sabe, às vezes as pessoas não valorizam as pessoas pelo fato de que as pessoas fazem, às vezes, as coisas que não lhe agradam. E quantas pessoas dessas são julgadas pela sociedade? Quantos não dão a mínima nem valor para essas pessoas? Mas Deus valoriza. Para Deus, estas pessoas têm valor. Jesus disse em Lucas que veio buscar e salvar os que se havia perdido. A gente precisa entender que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Quantas vezes o Senhor me deu livramento de morte em trocas de tiro. Jesus me livrou da morte muitas vezes. Eu passei no vale, mas minha mãe estava orando. Minha mãe estava ali dirigindo seu coração há mais de 33 anos, mas de joelho orando e pagando o preço. E eu sou grato a Deus e a ela por isso. E eu sei que um tempo de Deus chegou na minha vida. E sabe, operando Deus, que impedirá? Quando Deus tem um propósito, e quando chega o tempo de Deus nas nossas vidas, ninguém impede. Eu me lembro que eu estava fumando baseado um dia na favela. Eu vi um cara de jovem da igreja, Assembleia de Deus. Eu estava evangelizando, eles passaram evangelizando todo mundo. E eles não me evangelizaram.
talvez por medo, por receio, que eu estava armado. Só que enquanto eu estava lá olhando aqueles jovens passando, aqueles irmãos passando, veio uma criança de aproximadamente 10 anos. E ele chegou com o folheto e ele disse: moço, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Querido, aquela palavra entrou como flecha na minha alma. E foi tão forte aquela palavra daquela criança que as lágrimas começaram a descer. Sabe? Porque eu não queria estar ali. Eu fui criado na igreja desde criança, eu me desviei com 14 anos. Mas eu conhecia a verdade. Eu conhecia a palavra. Eu estava preso, escravizado. Não conseguia sair. Eu tentava, mas não conseguia sair. Eu fazia as coisas, depois me arrependia. Porque às vezes eu não queria fazer, mas eu estava escravo, estava algemado, aprisionado. Mas aquela palavra daquela criança ficou na minha alma, no meu coração. Ele diz: Jesus te ama, irmãos. Ele tem um plano na sua vida. Querido, quando Deus fala, a gente sente, as coisas mudam. E eu comecei a dizer para Deus: Deus, se o Senhor me ama de verdade, se o Senhor tem um plano na minha vida, então tira-me desta vida. E eu fiquei por algum tempo nisso. Fiquei por um tempo e a vida só piorava. Mas eu estava no lugar ruim, correndo o risco de morrer. Mas Jesus estava cuidando da minha vida. Jesus estava cuidando de mim por causa da minha mãe. E eu me lembro que eu tinha mandado de prisão, estava correndo de um lado para o outro, ficava fugindo. Quando eu chegava no lugar e eles descobriam, tinha que fugir. Que vida! Isso não é vida para ninguém. Desejo isso para ninguém. Ser vegetar não é viver. Mas eu ainda tinha vida. É por isso que eu digo para todos que estão no crime, por isso que quando eu vou nos presídios pregar, eu dou o melhor de mim nas mensagens, eu prego com todas as minhas forças, porque eu sei que ali há uma vida preciosa para Jesus. Talvez não para a sociedade, porque a sociedade não valoriza pessoas, mas Jesus valoriza. Eu me lembro que eu estava no presídio pregando, e eu estava pregando e tinha muitos presos no pátio. E eu estava ministrando e eu vi um preso que estava na grade, na parte de cima do presídio, no andar de cima. Só que esse preso era muito perigoso, ele não podia descer para o pátio. E eu pregando, ministrando, e eu vi aquele preso lá na grade olhando. E Deus falou ao meu coração para aquele preso. Aí eu disse para ele: preso, você que está aí nessa grade em cima, Jesus te ama, você é importante para Deus. E aí eu disse para ele: a sua família te abandonou. Você está aqui abandonado pelo homem, mas Jesus te vê. As madrugadas que você chora sozinho na sua cela. Queridos, ele começou a derramar lágrimas. E eu disse para ele: olha, talvez você não saiba, mas Jesus viu. Quando você pegou o lençol e fez dele uma Teresa para se enforcar
tirar sua própria vida por causa desse abandono, por causa desta solidão. Queridos, o abandono, a solidão machuca, dói. Aquele homem estava abandonado ali naquela cela, mas não por Jesus. E eu disse para ele, e ele caiu em pranto, em lágrima. E ele gritou de lá e disse: pastor, quem falou com o senhor isso? E eu disse para ele: Jesus que te ama, que viu você fazendo do lençol uma Teresa. Jesus te ama, Jesus não te abandonou. Deus tem um projeto, um plano na sua vida. E eu disse para ele assim: olha, você só precisa tomar uma decisão na sua vida. E ele disse: qual é, pastor? Me ajuda. Eu disse: entrega a sua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. Tudo ele fará. Querido, aquele homem aproveitou a sua oportunidade. Era a oportunidade que ele tinha, porque à noite ele ia tirar a sua vida, ia perder a salvação. Mas ele ouviu a palavra e deu ouvido. E eu orei por ele debaixo no pátio, ele na grade. Eu orei, ministrei, ele abriu o seu coração para Jesus e aceitou como seu Salvador. E ele chorou. E passou uma outra semana, eu fui lá. E quando eu fui no mesmo pátio, desceu os presos para o pátio. E quando eu vi, ele estava no meio dos presos. E aí ele disse: pastor, posso dar um abraço no senhor? Eu falei: pode, meu querido. Abracei ele. E ele chorou dizendo: pastor, muito obrigado. Muito obrigado por aquele dia. Eu ia tirar minha vida, mas aquela palavra que o senhor pregou entrou no meu coração. Sabe o que ele disse? Pastor, uma alegria está no meu coração, uma paz entrou no meu coração. Aí ele disse para mim assim: pastor, eu tenho hoje o que eu nunca tive. Pastor, eu tive muito dinheiro na rua, liderava uma facção, eu tinha muitas bocas nas favelas, mas eu larguei tudo, pastor. Agora eu sou crente, agora eu sou uma nova criatura, eu quero servir a Jesus até morrer. E eu fiquei feliz, querido, minha alma se alegrou, porque aquela pessoa, aquele homem estava condenado à morte, mas ele aproveitou a sua oportunidade naquele dia e se livrou da morte e recebeu a vida eterna. Foi como aquele ladrão na cruz se arrependeu. Jesus transformou a sua vida e hoje ele é um instrumento de Deus dentro daquele presídio, pregando a palavra de Deus com autoridade, ganhando outros presos para Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade naquele dia. Querido, não perca a oportunidade. Jesus te chama, dê ouvido, dê crédito à voz de Deus. Jesus está te chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar este fardo pesado. Jesus quer te libertar da escravidão do pecado. Jesus quer quebrar essas cadeias espirituais que têm te prendido. Jesus quer te dar uma nova vida, quer escrever uma nova história para você. Sabe, querido, este cego ouviu Jesus chamar e aproveitou a sua oportunidade.
deu um salto e jogou a capa fora e foi ao encontro com Jesus. A sua oportunidade hoje, você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e dar crédito a ela. Por cada ação, uma reação de Deus. A ação do cego foi se levantar, dando ouvido ao chamado de Jesus. Jesus o chamou e ele se levantou e foi ter com Jesus. Jesus pergunta para ele. Olha o que Jesus pergunta. Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus pergunta, mas Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Mas Jesus queria ouvir da sua boca. Jesus queria ouvir realmente o que ele almejava e desejava. Jesus queria que ele apresentasse a sua petição, a sua necessidade a ele. Tem muita gente que tem medo de se expor diante da presença de Jesus. Tem muita gente que tem vergonha de se expor diante de Jesus. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe quem somos. Jesus nos conhece. Jesus sabe o que passamos. Mas Jesus quer de verdade ouvir de nós. Jesus quer que nós reconhecemos que somos nada sem Ele. Jesus quer que a gente reconheça que somos dependentes dEle, que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Sabe qual a resposta desse cego? Ele vai responder e vai dizer: mestre, que eu tenha vista. Aí Jesus responde para ele desta forma, e falando, disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A palavra que foi liberada por Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. Este homem precisava de uma cura física. Ele almejava, mas Jesus conhecia a sua alma. Jesus sabia que ele precisava ter a sua alma sarada, curada. A pior enfermidade que alguém possa ter não está na carne, não é física, mas é a da alma. Porque a enfermidade da alma, só Jesus pode curar. Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Além da cura dos olhos, da cegueira, Jesus vai salvá-lo. Porque Jesus não quer só curar o homem por fora. Jesus não quer só curar o homem, a sua enfermidade física. Jesus quer curar a alma do homem. Jesus quer salvar a alma do homem.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus cura e dá de brinde a salvação da sua alma. E não tem nada mais importante no mundo que a salvação da nossa alma. Porque não adianta o homem ter muito dinheiro, ter muitos bens e perder a sua alma, e perder a salvação. A salvação é o bem mais precioso que temos. Jesus libera a salvação para aquele homem. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. E o texto diz: e logo viu. Ele poderia ser ingrato. Ele poderia ter, depois de recebido a cura da cegueira, ir embora. Mas sabe o que o texto diz? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este cego reconhece que ele não pode voltar depois de um grande milagre, depois de um encontro sobrenatural com a pessoa de Jesus. Ele teve a sua vida mudada, transformada, que fez com que ele não voltasse atrás, mas seguisse a Jesus pelo caminho. Quem tem um encontro real, de verdade com Jesus, vai seguir Jesus até o fim. Querido, tenha um encontro de verdade com Jesus e você nunca mais vai abandonar ele. Você nunca mais vai querer sair do caminho. Nunca mais beira do caminho para esse cego. Quem está à beira do caminho não chega a lugar nenhum. Quem está à beira do caminho não tem destino. Mas Deus o tira da beira do caminho. E agora ele não está mais à beira, ele está no caminho. E ele está no caminho seguindo a Jesus. E só existe um caminho que leva o homem ao céu. Jesus diz, em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que leva o homem ao céu a não ser Jesus. Então, querido, entra por esse caminho. Saia da beira do caminho, porque quem está à beira do caminho não sabe onde vai chegar ou não vai chegar a lugar nenhum. Entra no caminho hoje. Siga a Jesus e você chegará no céu. Então, que nesta noite você possa meditar nesta palavra, que você possa dar ouvido ao chamado de Jesus para a sua vida, que você possa dar crédito, que você possa valorizar o que Jesus fez na sua vida. Valorize. Os discípulos estavam alegres uma certa vez, dizendo para Jesus, Senhor, as pessoas são curadas em teu nome, até os demônios submetem. Jesus, olhando para ele, diz, vocês estão felizes por isso? Alegrai-vos muito mais em ter os seus nomes escritos no livro da vida.
Querido, se alegre. Você pode não ter o que você quer aqui, mas se você tem o seu nome escrito lá, seja contente e satisfeito com isso. Se seu nome está escrito no livro da vida, se alegre com isso, valorize. Quantos que você conhece, quantos partiram sem ter esta oportunidade que você tem de servir a Cristo? Quantos desceram à sepultura sem ter o privilégio de ter um encontro com Jesus? Sabe, querido, no inferno tem muita gente lá que daria tudo para ter uma segunda oportunidade, que faria tudo de novo, faria tudo diferente para não estar lá. Mas para eles não tem mais esperança. Muitos deles lembram de tudo que ouviram aqui em vida. Muitos estão ali até que viveram uma vida cristã, mas se distanciaram. Hoje estão ali sofrendo. E sabe qual é a maior decepção para eles? É saber que passará toda a eternidade separado de Deus. Eles poderiam ter feito diferente, mas não fizeram, não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. Valorize a oportunidade. Valorize quem você é hoje. Valorize o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Valorize o lugar em que Deus te estabeleceu. Valorize o que você já tem. Valorize, pense. Porque o povo no deserto não valorizou o que Deus fez por ele, resgatando e tirando da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. E eles não deram valor e pereceram no deserto. A ingratidão. Que sejamos mais gratos a Deus. Que possamos ser de verdade grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Valorize o que Jesus fez por você. Vamos dar valor. Porque eu estou ouvindo muita gente que nem gostava de ir nos cultos, hoje dizendo: pastor, estou com saudade de estar no culto. Mas quando tinha culto, ele dizia: hoje eu não vou não. A gente só valoriza depois que perde. Pense nisso. Então, quando você tem, valorize. Valorize. Porque depois que perde, talvez não volta mais. A oportunidade, não despreze ela. Agarre ela com todas as suas forças. Faça como esse cego. Agarrou a sua oportunidade. Ele agarrou a sua oportunidade com todas as suas forças. E por isso ele alcançou o seu milagre. Por isso ele alcançou o desejo do seu coração. Então se esforce. Aproveite. Se agarre em Jesus. Não abre mão de Jesus. Não abre mão da sua oportunidade.
abrace ela e você alcançará de Deus o desejo do seu coração. Então, querido, eu finalizo agora esta live fazendo uma oração por você que está agora me ouvindo. Quero orar para que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer, que você venha aproveitar todas as suas forças, oportunidades que Deus tem te dado. Quando você for adorar, dê o seu melhor. Se você vai cantar, cante com a sua alma. Dê o seu melhor como se fosse o único louvor. Quando você for pregar, pregue com toda a sua alma como se fosse a última pregação. Faça isso. Faça isso. E você vai desfrutar desta presença de uma forma maravilhosa e gloriosa, que é a presença de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, eu finalizo agora, Senhor, com esta oração, orando, Senhor, por todos quantos estão, ó Deus querido, me ouvindo agora, e aqueles que irão assistir este vídeo, Senhor. Pai querido, toma nas tuas mãos, o Senhor conhece cada necessidade. Você, Senhor, sabe cada situação, Senhor. Cada situação em que esta pessoa está passando. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor é um Deus de perto, mas é um Deus de longe também. Que o Senhor possa alcançar esta pessoa e que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, cobrir com teu sangue, livrar de todo mal. Senhor, toma esta família nas tuas mãos. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, e abençoe de uma forma sobrenatural. Senhor, eu venho orar por todos agora, que o Senhor os abençoe. E é em nome de Jesus, e que as mãos poderosas estejam estendidas sobre todos, os abençoando, os guardando. Assim eu oro e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.